Pronto, então vamos lá. Sejam bem-vindas, né, a mais um encontro REDAI. O, o REDAI é um encontro, uma reunião científica sobre doenças autoimunes, onde aqui nós conversamos um pouco sobre as doenças autoimunes e discutimos um caso clínico, né? Somos nutricionistas, mas esse grupo no futuro vai ser aberto para profissionais de saúde, no geral, no caso. Então, hoje, nosso caso clínico, nós vamos falar sobre o pênfigo vulgar. Nosso caso clínico vai ser sobre pênfigo vulgar. Então, iniciando nossa aula, sejam todas bem-vindas e deixa eu só colocar aqui para iniciar. Tirar o microfone. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o pênfigo vulgar, a gente precisa entender um pouco sobre a estrutura da pele, a anatomia da pele. Então, o pênfigo, ele é uma doença que descreve um grupo de doenças autoimunes que a gente chama doenças bolhosas, né? Que envolve a pele e a mucosa. O pênfigo, ele é considerado uma doença rara. Para vocês terem ideia, é menos de um caso de pessoas por 100 mil habitantes. Só para comparar, para você ver em relação a outras doenças, esclerose múltipla está aproximadamente ali de 15 casos por 100 mil habitantes. Lúpus pode chegar a 120 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, pênfigo é uma doença bem rara. Apesar de que os pênfigos mais comuns, os tipos, é o pênfigo vulgar e o pênfigo foliáceo, chega a ser mais ou menos 70% das pessoas são diagnosticadas com pênfigo vulgar, 10 a 20% são de pênfigo foliáceo o restante de outros tipos de pênfigo. Embora seja uma doença rara, aqui no Brasil, o pênfigo foliáceo, ele é considerado uma doença endêmica, ok? Então, iniciando sobre a anatomia da pele, como eu falei, a gente precisa entender a anatomia da pele, então nós temos a pele, aqui nós temos a camada da pele, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, nós temos estruturas que fazem a ligação dessas células. Então, entre os queratinócitos, existe uma estrutura que se chama desmossoma. E essa estrutura aqui, que é essa aqui, a desmossoma, existem proteínas que formam essa desmossoma. São proteínas que fazem o ligamento dessas células. Então, as células podem ser ligadas entre elas e também existem estruturas que ligam a epiderme à derme. Então, já já a gente vai voltar para essas estruturas para entender. Então, grave aí o desmossoma sobre as proteínas que ligam essas células e as proteínas que ligam essas estruturas. Por quê? Porque a gente sabe que a doença autoimune é um ataque do sistema imunológico a uma proteína. No caso aqui, são as proteínas de estrutura, né? E eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem a questão de quais proteínas são atacadas no pênfigo, no caso do pênfigo vulgar. Eu vou falar do pênfigo no geral, depois eu volto para o vulgar. Então, essas estruturas aqui, que é o desmossoma, como eu falei para vocês, que são as proteínas, o desmossoma é a estrutura que faz a ligação entre as células, e essas proteínas que fazem essas ligações são as desmogleínas. Nós temos a tipo 1, tipo 3 e outra. No pênfigo, as principais é a tipo 1 e a tipo 3. Já já a gente volta para essa imagem novamente. Então, o pênfigo, como eu falei, né, para vocês, ela é caracterizada por bolhas nas membranas das mucosas e na pele também. Essa formação de bolhas, ele acontece porque, como eu falei para vocês aqui, se o anticorpo ataca essas proteínas, elas vão ser destruídas e não vai ter mais essa adesão aqui, né, entre as células. Então, a bolha se dá exatamente pela perda dessa adesão, né? Que se chama essa perda, no caso, os autoanticorpos atacam essas estruturas que colam essas células, né? Então, esse processo se chama acantólise. Então, a acantólise é exatamente essa perda de adesão, de coesão entre as células
formando a bolha, né? Então, os pacientes com pênfigo desenvolvem erosões ou bolhas na pele ou na mucosa, e as bolhas, elas podem se encherem, são protuberâncias que se enchem de pus ou líquido. Existem 4 tipos de pênfigo. Existe o pênfigo vulgar, o foliáceo, o IgA e o paraneoplásico. O mais comum, como eu falei para vocês antes, o mais comum é o vulgar e o foliáceo. No nosso caso clínico hoje, a gente vai falar sobre o vulgar, mas eu vou explicar um pouquinho os dois. O pênfigo mais comum, né, como eu falei anteriormente, é o vulgar, mas em algumas áreas do mundo, o foliáceo é mais prevalente do que o vulgar. Mas o vulgar, ele é muito mais grave que o foliáceo, ok? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Assim, existe um tipo de pênfigo, que é o pênfigo que se chama familiar benigno. Esse pênfigo não é por questões autoimunes, tá? Ele é uma doença genética causada por mutações. Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe mesmo, mas a gente não vai descrever sobre ele, falar sobre ele, porque não é o nosso caso clínico de hoje. E o diagnóstico de pênfigo, ele é feito por exames, né? Exames clínicos, histológicos e exames de imunofluorescência também. Os histológicos é um exame, eles fazem a coleta, né? Da lesão lá, tipo uma biópsia, e o histológico é para ver a extensão como é que eu posso dizer assim? A extensão dessa lesão, a evolução desse processo inflamatório. O exame de imunofluorescência direta, ele é feito para saber os antígenos, ou seja, quais anticorpos estão ali na área, mas também existem alguns exames séricos, que é a pesquisa dos autoanticorpos. No pênfigo vulgar, existe o envolvimento da pele e da mucosa, ok? Quando a gente falou lá das desmogleinas, então a desmogleína tipo 1, ela é a mais superficial. E a tipo 3, ela não é tão superficial. O do pênfigo vulgar, ela é caracterizada pelo o ataque à desmogleína 3, ok? Mas também pode acontecer na desmogleína 1. Então, a desmogleína 3, ela acontece mais na mucosa. Então, por isso que o pênfigo vulgar acomete mais mucosa. Mas não é só mucosa, não. A desmogleína 1 é mais na pele. Então, o pênfigo vulgar, ele pode atacar, pode se caracterizar, né, através de lesões na mucosa ou também através de lesões na pele, ok? Então, se o autoanticorpo ataca essas proteínas, então essa cola que mantém essas células unidas, elas vão acontecer a acantólise e acontecer a bolha. Existem alguns tipos de pênfigo vulgar, que é o pênfigo vegetante e o pênfigo herpetiforme. E uma coisa bem interessante é porque é, é, essas lesões, elas doem muito, está a dor, ou seja, está sempre associado ao envolvimento da mucosa do pênfigo, e é uma dor intensa. Os pacientes, né, que eu falei com vocês antes, os pacientes de pênfigo vulgar, que têm lesões na boca, eu acho assim bem sofrido, eles não conseguem comer. Eu já peguei pacientes com pênfigo vulgar que comia através com canudos, né? É muito sofrido, é muito sofrido. Teve um paciente, inclusive, que eu acompanhei ela, é uma mulher, e ela estava 2 anos fazendo o tratamento convencional e nós mudamos a alimentação, entrei com a suplementação para ela básica, né? Porque eu, como nutricionista, não posso trabalhar com doses altas. E ela voltou para mim com quase 3 meses, ela tinha 3 lesões na boca. E ela voltou sem nenhuma lesão. E, inclusive, na consulta, ela chorou, né? Ela disse assim, Selma, olha, você não tem noção do que é a gente mastigar, né? Uma comida, comer mastigando, né? Não aquela coisa de só pastoso ou com canudo. Ou seja, a dor é muito grande. E na boca, imagina uma afta, né? Quando a gente tem uma afta,
ela dura ali 6 dias, 7 dias, e é muito ruim para comer. Imagine essa afta que não se cura, né? Tem pessoas que passam anos com aquela lesão, como eu citei para vocês, né? A paciente há 2 anos com 3 lesões dessa na boca. Não é fácil, ok? Mas a boca, ela é o local, ela é a área que mais acomete, que mais é manifestado o pênfigo vulgar. Mas também outras áreas podem ser afetadas, como olhos, nariz, esôfago, vulva, vagina, colo do útero, ânus. E também há um envolvimento cutâneo, como eu falei para você, se tem ataque na desmogleína 1, então tem envolvimento cutâneo, ok? Embora toda a área da pele pode ser afetada, geralmente as palmas das mãos e as plantas dos pés não são afetados. O pênfigo foliáceo, que não é o nosso caso aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles, porque, como eu falei, o vulgar e o foliáceo são os mais comuns, só para vocês verem a diferença. Então, no pênfigo vulgar, predomina o ataque, a desmogleína 3, mas também tem a desmogleína 1. Mas no pênfigo foliáceo, não. No pênfigo foliáceo, os autoanticorpos só atacam a desmogleína 1. Por isso que as lesões do pênfigo foliáceo é mais na pele. Existem alguns tipos de pênfigo foliáceo, por exemplo, o endêmico, que é conhecido como fogo selvagem, né? Eu já atendi pacientes que dizem assim, eu tenho a doença do fogo selvagem. Se algum paciente para vocês falarem fogo selvagem, é bem comum esse nome, tá? Quando eles chegam para mim com pênfigo foliáceo, já diz assim, eu tenho a doença do fogo selvagem. É bem comum eles falarem isso. Mas também tem o tipo pênfigo eritematoso, né? Enfim. Frequentemente as lesões causam dor, causam sensação de queimação também, as lesões cutâneas, né? Inclusive, como o ataque é na desmogleína 1, as lesões eles são bem superficiais e podem acometer também o couro cabeludo, a face e outras áreas do corpo, mas as mucosas elas não são afetadas. E as lesões são pequenas bolhas, né? E no pênfigo foliáceo, as bolhas são tão superficiais que é um pouco difícil de você ver as bolhas no pênfigo foliáceo. Geralmente você vê como está aqui, ó, são crostas, porque são bolhas superficiais que ela acontece e estoura rapidinho. Inclusive, sinais para se identificar o pênfigo foliáceo é o sinal de Nikolsky, né? Esse sinal é tipo, você faz uma pressão digital, o médico, né, faz com o dedo, um exemplo, né? Se for na pele, faz com o dedo, e aonde houver essa pressão, vai ter um deslocamento da pele. É bem interessante esse sinal, né? Depois vocês pesquisem aí como faz o sinal de Nikolsky, ok? E esse sinal geralmente está presente no pênfigo foliáceo. O pênfigo foliáceo, ele pode atingir toda a superfície da pele, geralmente acontece com essa vermelhidão aqui que vocês estão vendo na imagem. Só que existe outra doença que é autoimune também e que pode se confundir com o pênfigo, que é o pemfigoide, ok? Então, quando um paciente falar tem um pênfigo, é uma coisa. Quando tem pemfigoide, é outra coisa. Aí a gente volta lá para essa imagem aqui. Então, o pênfigo, ele ataca proteínas que fazem a adesão dos queratinócitos que faz parte ali da epiderme. O pemfigoide, os autoanticorpos atacam proteínas que fazem parte da estrutura ali da ligação da epiderme com a derme. É diferente, ok? Então, geralmente, as proteínas atacadas no pemfigoide é essa aqui, ó, BP180 e essa BP230, são as mais comuns, ok? Então, existe essa diferença. Só repetindo, no pênfigo, as desmogleínas da epiderme aqui, que são atacadas, ok? Que são proteínas que ligam os queratinócitos. No pemfigoide,
são proteínas que participam da estrutura de ligação da epiderme com a derme. Então, existe essa diferença, ok? Pode parecer as doenças, inclusive, é claro que para fazer o diagnóstico é necessário, né? Pode ser parecido, mas para fazer é feito o diagnóstico, mas isso aí são com médicos, eles vão fazer a biópsia, por exemplo, né? E também a pesquisa dos autoanticorpos, no caso do pemfigoide, é esse anti-BPA2 e o anti-BPA1, geralmente é a que é mais pesquisada. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês verem a diferença, né, do pemfigoide para o pênfigo. Pode ser parecido, mas não são iguais, ok? Então, as lesões são bem diferentes, ok? Aqui eu coloquei essa imagem dos anticorpos para vocês pesquisarem um pouco, estudar, se aprofundar a respeito desses autoanticorpos. Então, dependendo da doença, vai ter o autoanticorpo pesquisado. Apesar de que é mais comum em estudos, né? Alguns deles aqui, mas é feita essa pesquisa. Eu coloquei também esses autoanticorpos aqui para os tipos de pênfigo também, para vocês saberem que existe, e quando receber um exame, vai lá nas imagens, opa, deixa eu ver qual o pênfigo que ele tem pelo anticorpo, apesar de que a maioria são feitos em estudos, né? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, é o pênfigo vulgar. Agora a gente vai, pênfigo, perdão, agora a gente vai entrar no nosso caso clínico. Então, agora eu vou parar a gravação, porque essa aula vai ser disponibilizada. E o caso clínico, ele é especial, exclusivo para as pessoas que estão no momento agora aqui assistindo a nossa aula, ok? Então, deixa eu só parar a gravação. Para você que vai assistir o gravado, muito obrigada. E se você tiver alguma dúvida, pela audiência no caso, se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários abaixo. E também, se você desejar fazer parte desse grupo, né, de reuniões científicas sobre doenças autoimunes, também escreve aí nos comentários abaixo que eu te direciono, te digo como a gente vai, você pode fazer parte desse grupo, tá bom? Até mais, então.